A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra um cirurgião plástico em Porto Alegre. Pelo menos 12 mulheres denunciaram o médico por abuso sexual durante as consultas. Pamela conheceu o cirurgião plástico pelas redes sociais em abril. Mas a busca pelo corpo perfeito virou um pesadelo. Teve um momento em que ele tentou levantar minha blusa, só que eu estava usando um top de amarrar aqui atrás. E quando ele foi levantar, ele não conseguiu, porque estava fechado, né? Ele puxou assim e daí eu tive que, calma. Esta outra mulher conta ter sido abusada há 13 anos antes de uma cirurgia no nariz. Ela só conseguiu romper o silêncio agora. Fiquei com medo, fiquei com vergonha, me senti extremamente humilhada, abusada, e depois o sentimento que eu tive foi de culpa por não ter reagido. O médico é Klaus Brodbeck, conhecido por realizar procedimentos estéticos com polimetilmetacrilato, ou PMMA, uma substância que, apesar de ter registro na Anvisa, não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Na manhã desta terça-feira, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e na clínica do cirurgião, num bairro nobre de Porto Alegre. Em depoimento, o médico alegou ser inocente. Ele nega as acusações, diz que todo o contexto da consulta é dentro do esperado. Ele diz que, eventualmente, as relações que ele veio a ter foram todas consentidas. Pelo menos 12 mulheres procuraram a Delegacia da Mulher para denunciar os abusos sexuais. O médico é também investigado por supostamente gravar os crimes, oferecer descontos em troca de sexo e estuprar uma paciente sedada durante um procedimento. O material genético encontrado na mulher será confrontado com o do cirurgião. Quando ela acordou da sedação, ela notou que estava sem a calcinha oferecida pelo hospital e que tinha, então, na urina uma secreção diferente. Foi encaminhada para o laudo de verificação sexual, onde foi constatado, a presença, então, de esperma. Klaus Brodbeck ainda é alvo de uma série de ações judiciais por erros médicos. Só no Conselho Regional de Medicina há 23 processos. Há 2 anos, o médico aplicou o PMMA nos glúteos de Sabrina. O procedimento de R$13 mil deixou a modelo com um caroço na perna esquerda. Eu quero que ele pague, eu quero que ele vá preso, que ele pague pelo que ele fez. Porque não é justo ficar fazendo isso com as pessoas. A defesa do cirurgião plástico diz que ele é inocente e que a maioria dos processos por erro médico já foi resolvida na esfera administrativa. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria. Agora a gente pede toda a atenção de vocês de casa porque o assunto é exclusivo. A gente volta a falar do caso do médico famoso gaúcho Klaus Brodbeck, que ontem parou no noticiário policial em nível nacional por suspeita de abusar sexualmente de pacientes. Já são pelo menos 40 denúncias contra o cirurgião plástico das blogueiras nas últimas 24 horas. Ele que também é investigado por uma série de erros médicos. Vamos conversar com uma das jornalistas que esteve frente a frente com as vítimas e apurando as informações, apurando as notícias. Gabi, minha amiga, na medida do possível, boa noite. Nos diga o que essas pessoas, essas mulheres disseram, tiveram coragem de mostrar realmente o que aconteceu dentro do consultório, minha amiga. Pois é, Chemali, você disse mesmo, boa noite. Muita coragem primeiro, né, para poder contar esse trauma, né? Essas mulheres estão com muitos traumas emocionais, Chemali. Eu conversei com mais 2 mulheres que passaram pelas mãos do Dr. Klaus, né? Esse médico está sendo aí investigado por crimes sexuais e também possíveis erros médicos. Olha, elas estão com partes dos corpos deformados. E claro, como eu disse, com traumas que são difíceis de apagar. Ouçam só. Sabrina carrega um caroço na altura da coxa depois que o Dr. Klaus Brodbeck, cirurgião plástico gaúcho, conhecido na internet como especialista em preenchimento, aplicou a substância nos glúteos dela. O procedimento ocorreu em fevereiro de 2019 e custou R$13 mil. Eu simplesmente deitei na maca, ele desenhou lá onde tinha que fazer a aplicação e simplesmente fez. Sem anestesia, sem nada. Eu quase morri de dor. Quando eu estava atravessando a rua, eu senti um carocinho na perna.
Na mesma hora, ela tirou uma foto e enviou para o médico. Ele respondeu que era normal ficar assim e que o nódulo iria dissolver, mas não foi o que aconteceu. Ele não resolveu, porque o problema, o defeito ainda continua aqui. Na página do Instagram, com quase 100 mil seguidores, o doutor costuma responder dúvidas dos pacientes. A maioria sobre a segurança da substância usada para o procedimento, o PMMA, a sigla do polimetilmetacrilato. Eu apenas quero mostrar para vocês que a bioplastia com o PMMA é segura. Esta outra mulher, que prefere não se identificar, pagou R$16 mil para preencher cada glúteo com 300 ml do PMMA. O procedimento foi feito em Santa Catarina, numa clínica de bronzeamento. Horas depois, já em casa, a mulher começou a passar mal. 3 vezes que eu me levantei da cama, eu fui desmaiando. Mandei mensagem para ele e ele disse que era normal, que era o meu corpo se adaptando ao produto. Como as dores só aumentavam, ela foi para a internet procurar informações. Se deparou com um grupo cheio de denúncias contra o Dr. Klaus. Eram dezenas de relatos de outras mulheres que tinham vivido situações semelhantes. Eu pensei que fosse enlouquecer. Eu pensei até em suicídio. Em janeiro deste ano, ela conseguiu retirar o produto do corpo com outro profissional. Mas ainda vai ter que passar por mais uma cirurgia para realizar um enxerto. E vai ficar com cicatriz. É um monstro. Ele, para mim, é um monstro. Daqui a pouco, novos depoimentos exclusivos. A gente vai conversar com a Gabi Lerina. Olha, é realmente chocante. E a gente volta a falar sobre as denúncias contra o cirurgião plástico das blogueiras, das famosas, o médico gaúcho Klaus Brodbeck. Por quê, gente? As vítimas não param de registrar a ocorrência na Polícia Civil e a Gabi conversou com algumas dessas mulheres. Gabi, traz os detalhes pra gente, minha amiga. Pois é, Chemalho, eu chego a estar assim bastante chocada, né? Porque a todo instante a gente conversa com alguma mulher que passou pelas mãos do Dr. Klaus. Hoje eu fiz praticamente um plantão lá em frente à Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, que fica junto ao Palácio da Polícia. Sim. E aí lá, Chemalha, acabei conversando com uma vítima e também com uma testemunha. Essa testemunha é uma ex-funcionária que trabalhou com o Dr. Klaus por 2 anos em uma clínica aqui em Porto Alegre. E ouçam só o que ela traz de detalhes sobre como era a postura do Dr. Klaus dentro da clínica. Ouçam só. É verdade, eu presenciei sim atos dele, não explícito quando eu estava junto, mas quando eu estava junto já era algo que me incomodava, imagina quando eu não estava. Então ele não tinha muita noção realmente de passar a mão no peito de um jeito brusco, quer botar a prótese de silicone, ele ia lá para fazer a hora da avaliação, ele botava a mão no peito de uma forma agressiva. Mais de uma vez eu presenciei, quando era o Metacril, o PMMA nos glúteos, eu via que ele também na hora da avaliação botava a mão de forma bem, eu achava assim um pouco violento, né? Ela me disse, Chemali, que várias pacientes chegavam a reclamar para ela sobre a postura do Dr. Klaus, sobre esse avanço de sinal. E olha só que grave também o que ela diz. Ela afirma, Chemali, de que o doutor trocava procedimentos estéticos por sexo. Olha só o que ela diz assim, ela diz assim uma parte da entrevista. Ele fazia isso lá na clínica, ele mandava eu fechar a porta, cuida lá na frente que essa aqui pode ser que vai rolar alguma coisa. Algumas eu sabia que era com consentimento porque retornavam para a cirurgia. Outras não retornavam. Então, Chemali, isso confirma o que muitas e muitas vítimas, muitas mulheres vêm trazendo para a gente aqui de informação de que sim, de que este médico trocava procedimentos estéticos, trabalhos, cirurgias por sexo, Chemali. O que mais choca é o volume de denúncias em tão pouco tempo e de pessoas que não se conhecem, né, de mulheres que não se conhecem, buscando aí o exemplo da polícia, se encorajando através do SBT e também de outros meios de comunicação. A gente tem depoimentos exclusivos, mas esse tipo de investigação precisa ser publicizada ao máximo, né, Gabi? Isso, Chemali. Inclusive, muitas mulheres que a gente vem conversando estão dizendo isso, que foi graças a que a gente mostrou aqui no SBT. Aliás, esse é um trabalho, uma reportagem
que a gente já vinha trabalhando durante todo o final de semana com o trabalho de apuração da produção da Mônica Rossi. Sim, e no fim, todo mundo se envolveu, né, Chamário? Porque é uma história muito grande, muito delicada e muito grave. Então, nós já vínhamos investigando essa história. E aí, na terça-feira, então, foi quando a Polícia Civil fez uma operação que encaminhou este médico, o Dr. Klaus Brodbeck, até o Palácio da Polícia para prestar esclarecimentos. Nesse momento, ele não foi detido, né? A Justiça negou a prisão dele. E lá hoje, só chamar para a gente voltar ao assunto, eu conversei com uma vítima que passou por 2 procedimentos em 2015. Ouça um relato dela. Ele foi fazer as medições para ver a simetria do quadril com o busto. E aí ele tentou passar a mão nos glúteos e eu empurrei ele e disse: não vai encostar em mim. Assim não. Para, bobinha, eu sou médico, ele disse. E na consulta. E eu fiquei meio assim. Só que o pior mesmo foi depois da cirurgia, que aí eu tava operada e tava com uns pontos 2 dias após a cirurgia. Foi onde ele cometeu um ato que eu fiquei mais chocada, assim, demonstrou parte do corpo dele, assim, sabe? Chemali, você percebe, né? Quase todas têm os mesmos sentimentos e praticamente todas as formas de abuso que ele fazia, né? Que ele se aproveitava, digamos assim, segundo as vítimas, de situações para fazer uma consulta, por exemplo, ou então na hora de fazer um procedimento que é o mais grave ainda, Chemali. Então, ou seja, informação importante também, amanhã, 14 horas, Dr. Klaus vai prestar depoimento à polícia aqui em Porto Alegre. Vai ser o primeiro depoimento formal dele, né, Gabi? Exatamente. Tá certo, minha amiga. Obrigado. Parabéns a toda a equipe por esse trabalho. A gente continua acompanhando. Mais de 70 mulheres já denunciaram o cirurgião plástico Klaus Brodbeck por abuso sexual em Porto Alegre. O médico Klaus Brodbeck voltou à delegacia nesta quinta-feira, acompanhado de uma equipe de advogados. Por mais de 3 horas, 2 policiais interrogaram o cirurgião plástico. Klaus Brodbeck voltou a negar as acusações de abuso sexual e se manteve calmo durante todo o depoimento. O número de denúncias contra o médico não para de subir. Pelo menos 72 pacientes já procuraram a Delegacia da Mulher em Porto Alegre para registrar boletim de ocorrência por crimes sexuais e erro médico. As mulheres são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Nós temos aí vítimas que foram, mulheres que foram vítimas dele no ano 2000, né? E fazem questão, isso é importante, de mulheres que relatam assim, que nem se perceberam naquela condição, se sentiram desconfortáveis, mas não se perceberam como vítimas de uma violência sexual. Esta mulher, que prefere não ser identificada, trabalhou com o médico por 2 anos e diz que muitas pacientes já reclamaram do comportamento dele. Quer botar prótese de silicone, ele ia lá para fazer a hora da avaliação, ele botava a mão no peito de uma forma agressiva, mais de uma vez eu presenciei. Esta mulher também teme mostrar o rosto. Conta que aos 14 anos foi abusada por Klaus Brodbeck ao fazer uma plástica no nariz. Ela só teve coragem de denunciar o médico 2 décadas depois. Ele ficava botando o dedo na minha boca. Toda vez que ele fazia isso, por várias vezes ele dizia que era para ver se o ponto do meu nariz mexia conforme a minha boca se movimentava. E eu era criança, eu sabia que era desconfortável. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar as denúncias. Pela gravidade das denúncias, se eventualmente comprovadas elas, ele pode vir, inclusive, a ter cassado seu registro profissional e ser proibido de trabalhar em todo o território nacional como médico. Suspeito de abusar sexualmente de pacientes, o cirurgião plástico Klaus Brodbeck está preso no Rio Grande do Sul. Neste sábado, ele foi levado para a penitenciária de Sapucaia do Sul. Pelo menos 95 mulheres já denunciaram o médico. A prisão preventiva foi determinada depois que a namorada de Klaus Brodbeck tentou intimidar, olha só, Felipe, as vítimas com postagens nas redes sociais.
Após a prisão, o cirurgião plástico de 53 anos foi levado à Delegacia da Mulher em Porto Alegre. Questionado sobre a série de denúncias contra ele, o médico preferiu se manter em silêncio. Doutor Klaus, o senhor assume ou vai continuar negando os crimes? A investigação sobre a conduta criminosa do médico começou assim que os primeiros relatos das pacientes chegaram aos policiais. Em menos de 3 dias, quase 100 vítimas registraram ocorrências aqui na Delegacia da Mulher. A prisão de Klaus Brodbeck ocorreu depois que algumas vítimas foram ameaçadas pela namorada do cirurgião através de postagens nas redes sociais. Minha vontade mesmo é de pegar botar aqui e fazer ela falar toda a verdade. Ela responderá criminalmente pelo crime de coação no curso do processo, de calúnia, de difamação, entre outros crimes. Pelo menos 10 mulheres voltaram à delegacia por se sentirem ameaçadas. A Pamela foi uma delas. Estamos sofrendo ameaças, tanto de uma menina que fica postando vídeos falando que é mentira, só para desmerecer tudo que a gente está falando. Está sendo bem complicado e está fazendo com que muitas meninas desistam. Mesmo assim, Klaus Brodbeck já foi denunciado por 95 vítimas. Essa empresária esteve na clínica do médico em 2019. Em detalhes, ela conta o abuso que sofreu. Ele começou a mexer na minha boca e botava o dedo e tirava, botava e tirava o dedo. Ele abriu uma gaveta onde tinha um estilete. Eu acho que foi uma ameaça, tipo, se tu não tirar, olha o que tem aqui na minha cabeça. Foi isso. A defesa do cirurgião nega as acusações de crime sexual. Ele rechaça qualquer ato sexual, qualquer tipo de crime. Ele trouxe todos os esclarecimentos com relação a esses fatos. Para elas, a prisão de Klaus Brodbeck é uma resposta contra a impunidade. Agora que ele está lá preso, eu não tenho medo de mostrar, de falar, porque eu fiquei quieta e calada por muito tempo, com vergonha. O SBT teve acesso exclusivo a documentos sobre a cassação do médico Klaus Brodbeck pelo CREMERS. Você lembra desse caso, né? Aquele médico que foi denunciado por várias vítimas, por abuso sexual. Bom, na época dessas denúncias anteriores, absolvido, ele seguiu atuando até julho agora, quando foi alvo da Polícia Civil. A nossa produção encontrou uma das primeiras vítimas que denunciou o médico. Sabe quando? Quando eu disse lá atrás, sabe quando? 2001, na tela. Quantas mulheres estariam ilesas, sem essa marca, sem esse peso, se tivessem ouvido com seriedade? O questionamento é de Louise, vítima do médico em 2001, quando tinha apenas 17 anos. E ele introduziu o dedo na minha boca. E ele fez o movimento de botar e tirar o dedo da minha boca. Eu estranhei. Eu parei. Eu não reagi. Foi por causa da denúncia dela que o CREMERS decidiu caçar o médico em 2005. Documentos obtidos com exclusividade pelo SBT mostram a decisão. Temos a obrigação, não é o poder, é o dever de excluir esse médico, escreveu o conselheiro Marco Antônio Becker, que foi presidente do CREMERS. Em recurso no Conselho Federal de Medicina, o relator apontou que Klaus não passa de um detestável assediador que dera certo até agora. No entanto, o relator foi voto vencido e Klaus acabou inocentado. Por este caso, o cirurgião chegou a ser indiciado pela Polícia Civil Gaúcha por atentado violento ao pudor, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça. Em depoimento, ele alegou que os toques eram parte do procedimento e que a vítima estava confusa por conta dos sedativos da cirurgia. Muitos desses fatos aí estão prescritos, então remontam aí já há muitos anos, mais de 20 anos dessas condutas que nós infelizmente não podemos apurar através de inquérito policial que pudesse gerar então, né, um indiciamento, uma investigação. Este outro documento do CREMERS mostra que os pais de Klaus, também médicos, conseguiram influenciar no julgamento. A mãe do autor ligou para pedir a absolvição do filho.
Essa atitude fez com que diversos conselheiros se declarassem impedidos de julgar. Em 20 anos, Klaus foi investigado em 23 sindicâncias e processos éticos, mas a maioria terminou com absolvição ou arquivado. Atualmente, o médico está suspenso de forma cautelar. Ele tem a sua postura técnica e ética ilibada, ele sempre atendeu os seus pacientes de forma tecnicamente correta. Nós esperamos agora, pela defesa, que o Klaus não seja denunciado por esses delitos. Nós estamos, de todas as formas, tentando provar a inocência do Klaus e acreditamos, sim, numa absolvição do Klaus. Na última sexta-feira, Klaus Brodbeck foi indiciado pela Polícia Civil em 10 inquéritos que apuraram crimes contra 21 mulheres. Ele segue preso e nega todas as acusações. Eu quero conversar com o Lucas Abate, que acompanhou, como a gente comentou antes, todo esse assunto também no final de semana, né, Lucas? E tem mais detalhes. Por favor, Lucas. Pois é, Glauco, e até para esclarecer essa questão do indiciamento dele pelos abusos contra 21 mulheres, mas se tem aquele total de vítimas que procuraram a polícia que chega a 127. Por que só 21, Glauco? Porque muitos casos, como o da própria Louise, que a gente ouviu na matéria, já prescreveram devido ao tempo, devido ao prazo. Então as outras vítimas, demais vítimas, foram ouvidas na condição de testemunha para indicar na investigação o modo de operação do médico. E tem outras pessoas que tiveram os abusos, que os abusos foram cometidos em outras cidades ou até mesmo em outros estados. E aí, essas investigações ficam a cargo de outras delegacias ou de polícias de outros estados, claro, cada uma fazendo o seu inquérito. Então, essa é a questão de apenas 21 mulheres, da acusação ser contra apenas 21 mulheres. Mas é um inquérito extenso, Glauco. 8.000 páginas de investigação que foram entregues pela Polícia Civil ao Judiciário na última semana e agora está tudo nas mãos do Ministério Público para analisar essa investigação e oferecer ou não denúncia contra o médico. Olha, atenção para essa notícia de agora. Falando nisso, a Justiça aceitou a denúncia contra o cirurgião plástico Klaus Brodbeck. Vamos voltar para a redação conversar com a Gabi Lerina, um caso que o SBT acompanhou desde o início, deu toda a transparência e acompanhou o trabalho da polícia, né, Gabi? Exatamente, Chamali. Inclusive, o Ministério Público já havia denunciado o Dr. Klaus Brodbeck por 34 crimes que são, por 4 crimes que são estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual. O médico segue preso preventivamente, ele foi preso dia 16 de julho desse ano e nós, o SBT, estávamos lá, acompanhamos essa prisão que foi feita lá em Gramado, na Serra Gaúcha. Lembra, Chamalha? A gente estava à frente dessa investigação, acompanhando os casos. Ouvimos relato de dezenas de vítimas, de mulheres que se dizem vítimas do Dr. Klaus, e todas elas tinham quase sempre o mesmo discurso, contavam a mesma história, que era como o Dr. Klaus atendia e aí fazia o seguinte, oferecia troca de sexo por serviços, ou seja, por serviços estéticos, por algum reparo, por alguma cirurgia no nariz, alguma lipoaspiração, e por isso então fazia a troca por sexo. Mesmo quando essas mulheres diziam que não, Dr. Klaus costumava avançar o sinal. Essas são informações, são relatos trazidos por essas próprias vítimas mulheres. Olha só, são 80 registros policiais, Chamali, 80 registros contra Klaus. 58 já prescreveram. Segundo, então, nós conversamos também com a defesa do Dr. Klaus Brodbeck, que diz que já esperava por esse registro, que esse caso chegasse até a justiça, que o Dr. Klaus virasse réu e que tem provas e que vai comprovar de que o médico é inocente, Chamali. Então, nós acompanhamos esse caso desde o início e agora com esse desfecho, né? Depoimentos, inclusive, exclusivos aqui, vítimas, né? Pacientes que tiveram a coragem de levar essa denúncia adiante. Trabalho da delegada Geisi Laura de Souza lá na Delegacia da Mulher. E fica aqui a pergunta, né, Gabi? Será que dessa vez
O registro profissional vai ser mantido ainda pelo CREMERS e pelo Conselho Federal de Medicina? Será que isso não vai pesar na hora do processo da situação administrativa na categoria, né, Gabi? É isso que nós vamos acompanhar e de muito perto, né, Chamália? Porque das outras vezes isso não aconteceu, né? É verdade. Tá certo, Gabi Elerina, obrigado pelas informações.